Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui na garagem do torneiro. Quero aproveitar esse vídeo para agradecer os mais de 5.000 inscritos no canal. A todos vocês, meu muito obrigado de coração. Neste vídeo vou mostrar para vocês um procedimento, uma técnica, uma tarefa, digamos assim, uma operação executada na tornearia que está desaparecendo, que está sendo esquecida pelos torneiros, que é soldar pastilha de vidia, pastilhas de metal duro nos suportes. Ficou um vídeo muito longo, só de gravação deu mais de 3 horas. Mas corta aqui, tira ali, acelera o vídeo e ainda assim ficou muito longo. Então eu espero que vocês entendam e que gostem. Beleza, pessoal? Vamos lá para o vídeo então. As pastilhas de carboneto são pequenas peças de material extremamente duro e que se apresentam no comércio com formas variadas para diferentes finalidades. A moderna e mais eficiente ferramenta de corte tem fixada ou soldada em sua extremidade útil uma pastilha de carboneto, que é o material de corte por excelência, devido à sua dureza e resistência à ação do calor. Enquanto você está vendo as imagens desses suportes de ferramenta de corte, vou dar uma pequena explicação sobre o metal duro. Para falar de metal duro, precisaria de um vídeo específico só para isso, mas eu vou dar só uma pequena explanação. O metal duro foi uma das revoluções mais relevantes da indústria ao proporcionar a confecção de diversos tipos de ferramentas, com maior resistência e precisão de corte. Desenvolvido no início da década de 1920, o material conta com mais duas nomenclaturas bastante conhecidas, a vidia ou a widia. Em primeiro lugar, é importante explicar que o material duro é um material desenvolvido em laboratório a partir da preparação do carboneto de tungstênio em pó misturado com cobalto. A invenção foi criada pelo alemão Karl Schottler, não sei se é assim que pronuncia, mas está escrito aí embaixo, no ano de 1926, e foi a segunda maior inovação industrial depois da descoberta do aço rápido. As ferramentas produzidas com metal se destacaram pela dureza e resistência ao desgaste, e por esse motivo o material foi chamado de widia. O termo deriva do alemão Diamant, ou duro como diamante. A denominação é feita em razão da característica semelhante ao do diamante, em termos de rigidez. Outro benefício importante do metal duro foi aumentar a velocidade de corte dos equipamentos, que passaram de 35 metros por minuto para 250 a 300 metros por minuto. Vale destacar que a técnica para a obtenção desse tipo de material é feita pela metalurgia do pó, que transforma pós de metais, ligas metálicas e substâncias não metálicas em peças resistentes sem o uso de alta temperatura. O processo empregado é a combinação de pressão e calor e a ação de aquecimento, e é chamada de sinterização. Os carbonetos são aglomerados de cobalto e carbonetos de metais como o tungstênio e, por vezes, o titânio ou o tântalo. Preparam-se submetendo a mistura das matérias-primas a altas temperaturas e pressões. Na primeira fase, preparação do carboneto. Depois de pulverizados, o tungstênio e o carvão são misturados e submetidos a alta temperatura. Na segunda fase, pulverização e mistura de carbonetos e cobalto. Ambos são reduzidos a pó finíssimo e em seguida misturados e peneirados. Na terceira fase, molduração da mistura. Feitas em prensas a alta pressão de cerca de 4.000 kg/cm3, preparando as peças nos formatos diversos. Quarta fase, primeiro aquecimento, a 800 graus mais ou menos, com hidrogênio. Quinta fase, a segunda do aquecimento. Esta fase é a da sinterização, fritagem,
a uma temperatura entre 1450 e 1500 graus. Produzem-se peças de grande dureza, quase igual ao do diamante, e que resistem extraordinariamente ao desgaste e ao calor. Alguns exemplos de marcas comerciais alemãs: Vidia, Boehlerita, Titanita e Reinita. As americanas: Carboloy, Kenametal, Teco Excelo. A partir do avanço tecnológico, o metal duro tem capacidade para resistir a uma temperatura de até 1000 graus. Além disso, a vida útil da ferramenta aumentou na ordem de 200 a 400%. Ultimamente vem sendo bastante utilizado pastilha de metal duro com cobertura de carboneto de titânio e ou óxido de alumínio, nitreto de titânio e carbonitreto de titânio. A finalidade principal desta camada é aumentar a resistência ao desgaste da camada superior que entra em contato com o cavaco e com a peça, sendo que o núcleo da pastilha permanece com a tenacidade característica do metal duro mais simples, carbeto de tungstênio mais cobalto. Assim, consegue-se, em muitos casos, aumentar bastante a vida da ferramenta e diminuir-se os esforços de corte. Como visto anteriormente, o metal duro ou Vidia se destaca por reunir várias características positivas em uma produção de fabricação: resistência ao desgaste, vida útil prolongada e dureza. São adjetivos que definem a escolha de uma ferramenta, independente da área de produção. Sendo assim, as aplicações do metal duro são diversas e podem atender a vários setores industriais. A metal mecânica utiliza brocas, fresas, alargadores, insertos, entre outros equipamentos produzidos com metal duro. Há também pastilhas de fabricação nacional de marcas comerciais diversas. A estelite é uma liga e não uma mistura como os carbonetos. Compõe-se de 50% de cobalto, 36% de cromo e 10% de tungstênio e 2% de carbono. Prepara-se no forno elétrico e é inferior em dureza e resistência aos carbonetos. Serve bem para usinagem de ferro fundido. Para cortar aço, porém, não é tão boa quanto o carboneto metálico. Também moldada em pastilhas, a cerâmica é um aglomerado de maior dureza e melhor rendimento de corte que os carbonetos metálicos. Constitui-se de uma mistura de óxido de alumínio com óxido de cálcio e há um tipo de cerâmica da marca BSA, Syntox, que contém ainda pequena quantidade de óxido de cromo. Os carbonetos metálicos têm a cor cinzenta metálica, uma densidade de 14,6 e uma dureza de 9,7 na escala de mols, na qual o diamante, o corpo mais duro, é 10. Os carbonetos metálicos mantêm sua dureza até cerca de 1000 graus. São, porém, frágeis e podem rachar-se por simples variação de temperaturas. Não podem ser forjados nem trabalhados por ferramentas comuns de corte. Somente se usinam por rebolos especiais de carboneto de silícios ou de diamante. A adição de titânio ou de tântalo ou dos dois materiais juntos cria o tipo chamado carboneto combinado, empregado na usinagem dos aços. Os carbonetos de tungstênio simples servem para cortar ferro fundido e metais não ferrosos. Em síntese, a escolha da pastilha de metal duro proporciona vantagens econômicas e de qualidade na linha de produção industrial, com diferentes possibilidades de usinagem. As ferramentas produzidas reúnem, em diferentes níveis, as características que tornou esse metal um sucesso em diferentes partes do mundo. Ferramentas soldadas são hastes de aço semiduro em cuja extremidade útil, devidamente preparada, se soldam as pastilhas de carbonetos. Esses são alguns exemplos de ferramentas com pastilhas de carboneto soldadas. Como estão vendo aí, pessoal, olha a quantidade de ferramentas de corte que se tem numa oficina de torno. Quantidade de tipos
e modelos diferentes. Esses suportes todos aqui são de viga soldada, ou metal duro soldadas, ou pastilha de carbonetos para serem soldadas. Aqui eu tenho 15 tipos diferentes, 15 tipos de perfis diferentes de ferramenta de corte. Imagina isso numa oficina pequena, uma oficina não comercial como a minha, onde tenho pouco serviço remunerado, onde eu só faço projetos meus particular. Já imaginou eu comprar cada modelo desse em suporte cambiável? Aquele suporte para inserto? Aqueles com pastilha que você troca a pastilha quando ela perde a vida útil? Ou seja, quando ela perde a sua fiação? Custa hoje um suporte cambiável, tipo esse aqui, ó. Um suporte desse aqui, mais uma caixa de inserto com 10 pastilhas, chega próximo a 400 a 450 reais, dependendo da marca. Imagina então se tivesse que comprar esses 15 modelos que eu tenho aqui, um suporte de cada, quanto não gastaria? Mas quem trabalha numa grande empresa que tem um grande faturamento, é fácil comprar. Agora, no meu caso, aqui eu tenho que usar esses suportes aqui, soldados, suporte soldado. Eu já compro ele pronto, com a pastilha de carboneto soldada. Um suporte desse aqui, ó, tipo esse aqui, que é uma ISO 6. Esse suporte aqui pronto, eu pago na faixa de 30 reais. Entendeu? E esse aqui eu posso ir afiando. Conforme vai perdendo o corte, eu vou reafiando, até terminar a pastilha. Uso por muito tempo. Tá certo que, tipo esse aqui, que é uma ISO 9, que é uma ferramenta de tornear interno, esse aqui é uma ISO 9, um suporte interno. Imagina quantos tamanhos que se tem que ter, né? Uma ISO 9, mais um suporte com espessura menor, ISO 9, ó, mas já é uma espessura menor ainda. Esse aqui, por exemplo, é um suporte de 8 milímetros. 8 milímetros é a sua espessura. Então, mesmo sendo uma mesma ISO, mesmo assim tenho que comprar vários suportes. Esse aqui é uma 20-20, quadrado de 20 por 20. Tem esse aqui que é um quadrado de 30, mas eu tenho que ter tamanho diferente. Então imagina o custo disso, comprando suportes cambiável, insertos cambiável. Imagina o custo. Esse aqui é uma ISO 7, uma ferramenta de sangrar, cortar, um bedame, uma ISO 7. Esse aqui chama de SMS 164. É uma ferramenta com perfil no ângulo para fazer canal de pulim V. Essa aqui é uma ISO 2, uma ferramenta de 45 graus. Ferramenta curva para desbastar. Essa aqui, ó, é uma ferramenta de rosca externa. Essa aqui, uma ISO 5, ferramenta curva de facial esquerda. Essa aqui é uma ISO 1, ferramenta de desbastar direita. Uma ISO 6, uma ferramenta de facear, e pode ser usada para desbastar direita. Essa também é uma ISO 6. Só que essa já é uma pastilha da classe K10. É usada para tornear ferro fundido.
materiais quebradiços. Depois vamos falar das classes das pastilhas. Aqui eu tenho uma interna, uma ferramenta de roscar interna. Aqui uma ferramenta de sangrar interna. Então essa quantidade de ferramenta aqui, eu tenho mais ainda, mas é repetido. Eu compro repetido, né? Para ter no estoque. Mas eu tenho mais ainda. Tem mais algumas que eu mesmo faço, que eu mesmo fabrico. Essa eu já compro pronto. Já compro pronto, soldada. Mas tem aquelas que eu faço também. Inclusive eu não tenho nenhuma ferramenta de facear ou desbastar à esquerda. Eu vou fazer uma nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês o que é o processo de soldar a pastilha. Soldar a pastilha no suporte. Aí, para se tornar econômico, eu muitas vezes aproveito o mesmo suporte quando acaba a vida da pastilha. Eu acabo fazendo outro e para fazer eu compro essas pastilhas aqui, ó. São próprias para ser soldadas. São pastilhas compradas para soldar. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma pastilha, inserto intercambiável. Só que ela já perdeu a sua afiação e foi descartada na indústria. Na indústria ela já é descartada, mas eu aproveito ela ainda. Eu soldo no suporte. Dá para ser soldado no suporte, mas para isso existe técnica para poder aproveitar esse tipo de inserto. Vocês podem ver que ele tem uma cobertura dourada, que é o revestimento de carboneto de titânio, que é usado para aumentar a resistência ao desgaste dessa pastilha. E esse revestimento dificulta ser soldado no suporte. Isso que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui não, já é pastilha fabricada para ser soldada. Existem dezenas de formatos. Eu comprei esse que posso afiar em vários perfis diferentes, que posso fazer na afiação. Essa aqui é uma C15, porque ela tem 15 milímetros no comprimento no seu tamanho maior. Tem 15 milímetros de comprimento, 9 milímetros de largura e 4,8 milímetros de espessura. Ela é uma P30, sua classe. Essas 5 pastilhas me custou R$ 62,00, ou seja, R$ 12,50 cada. R$ 12,50 cada uma. Eu vou mostrar no vídeo de hoje como soldo ela num suporte. Um suporte preparado para receber essa pastilha. E qual é as técnicas que eu uso para isso. Essas pastilhas, elas se compram. Elas têm as classes básicas que se acham no comércio. As mais comuns é a classe P, M e K. P é usada para aços carbono, N é para os aços inoxidáveis e a K é usada para materiais quebradiços, ferro fundido. E tem outras classes que você pode ver nessa tabela. E como pode ver na tabela, cada classe dessa tem uma escala que varia de 1 até 50. Por exemplo, P tem a P1, P10, P20, P30, P40, P50. Quanto maior é a escala, por exemplo, P50, mais tenacidade. Quanto menor é a escala, P10, mais resistência ela tem ao desgaste. Ou seja, P10, menos tenacidade, quebra fácil, mas tem maior resistência ao desgaste. Tenacidade é a resistência que o material aguenta a choques mecânicos. O quanto ele resiste a um forte impacto, sem se quebrar. O fato de um material ser duro não garante que ele seja tenaz. Quanto mais duro, mais quebradiço. Essa do suporte vermelho é uma K10.
Ela é muito usada para tornear rolamentos, aços duros sem interrupções. Enquanto que essa aqui, o suporte azul, é uma P30. Uma P30. Para aproveitamento, eu posso usar esses formatos de pastilha. Depois que ela perde a sua vida útil, eu aproveito para soldar. Eu soldo elas e aproveito em um novo suporte. No meu início de profissão, lá pelos anos de 1978, quando comecei, era assim que se fazia. Nem tinha esse suporte soldado para vender, muito menos as cambiáveis. O torneiro tinha que fazer a sua ferramenta, soldar suas pastilhas. Sei que vai ter comentários dizendo que isso não se usa mais, que é passado, mas ainda é a realidade de muitas das pequenas oficinas igual a minha. E é por isso que eu estou passando esses conhecimentos. Beleza, pessoal? Nesse vídeo vou mostrar como eu soldo as pastilhas no suporte. Aqui eu tenho preparado 4 suportes para mostrar para vocês. Nesses suportes eu vou mostrar 2 técnicas ou maneiras de soldar pastilha. E já vou aproveitar e fazer uma ferramenta que está me faltando, que eu não tenho. Eu preparei esses suportes que vocês vão ver as imagens fazendo. É um material aço 1020 a 1030. E fiz essa cavidade aqui, onde vai a pastilha de vídeo. Aqui vou soldar essa pastilha. Aqui vai ser uma ferramenta de facear e desbastar a esquerda. E é uma ISO 6. É muito importante que onde vai a pastilha fique bem plano e com um bom contato, para um bom apoio da pastilha. E nesse aqui eu vou soldar aquela pastilha de aproveitamento, aquele inserto cambiável. Aqui, ó, quando eu fiz esse suporte, ficou essa cavidade, mas não importa, desde que a superfície onde vai a vida esteja bem plana. Essa cavidade não vai atrapalhar, muito pelo contrário, vai ajudar no processo. O metal de adição da solda vai escorrer por essa cavidade e vai ajudar na fixação. Isso que é muito importante. Aqui eu vou mostrar como aproveitar o inserto cambiável. Como eu posso dar vida útil a ele. E aqui vou mostrar o procedimento numa pastilha própria para ser soldada. Um com lâmina de solda prata. E aqui eu vou mostrar com vareta de solda forte, chamada de latão ou solda amarela. Para usar essas pastilhas, então, eu vou usar a lâmina de solda prata, 35% de prata, e contém cobre, zinco, estanho, níquel e suporta até 400 graus de temperatura, que é essa aqui. Essa lâmina tem 25 mm de largura por 0,20 de espessura e 250 mm de comprimento. Ela me custou, junto com o fluxo, R$ 78,00. E para fazer essa soldagem, use esse fluxo. Fluxo para soldagem com liga de prata. Ele é em pasta, um fluxo em pasta. Também vou mostrar para vocês a soldagem com essa vareta aqui. Vareta de latão. Ela serve para fazer a solda de brasagem em ferro fundidos e aços 1020 a 1030. A vareta de solda latão, chamada de solda amarela, tem em sua composição cobre, zinco e estanho. E com essa vareta,
esse processo, a gente usa o fluxo. Esse aqui, ó, fluxo para solda latão, cobre e suas ligas. Ele é conhecido por trincal e é em pó. Ele é em pó. Beleza, pessoal? Agora vamos ver as imagens da confecção dos suportes. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acelerar o vídeo. Vamos lá? Enquanto vamos vendo a confecção dos suportes, eu quero comentar com vocês sobre o projeto que vou fazer aqui no YouTube. Para quem está começando, aprendendo ou fazendo da arte no torno como hobby, eu vou iniciar uma série de vídeos de operações básicas da tornearia. Um passo a passo das principais tarefas do torno, tipo tornear, facear, furar, fazer roscas, enfim, as etapas básicas das tarefas que são feitas no torno. Serão materiais de aulas estilo Senai. Espero que vocês gostem. Eu não tenho nenhum tipo de patrocínio. Se alguma empresa do ramo quiser, eu posso mostrar um pouco de seus produtos por aqui. Já que qualquer tipo de assunto sempre é preciso de ter os materiais necessários para mostrar. Por exemplo, esse vídeo eu precisei comprar vigas, lâminas de prata, fluxo e assim por diante. E na série que vou gravar, tem muitas ferramentas e materiais que serão necessários e que eu preciso adquirir. Beleza, pessoal? Aguardem a série, vai ser muito bacana.
Vamos fazer a limpeza das pastilhas. Para isso, eu uso rebolo de vidia. Esse meu tem uma gramatura de 80, grão 80. Esse processo, nessa pastilha, consiste em retirar o revestimento amarelo. Esse revestimento dificulta a qualidade da soldagem, por isso é importante a retirada. E ao fazer isso, tome muito cuidado com a segurança. Use óculos de proteção. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acelerar o vídeo. Vamos lá? Nessa pastilha que foi fabricada especialmente para soldagem, você pode fazer a limpeza usando o rebolo de esmeril ou uma lixa. Assim, fazendo assim. Antes de fazer a preparação para a soldagem, é importante limpar bem a cavidade onde vai a pastilha e a pastilha. Os manuais técnicos recomendam tetacloreto de carbono ou benzina retificada. Essas soluções servem para limpar e desengordurar onde vai alojar a pastilha. Eu aqui estou usando esses desengraxantes tipo thinner. Mas o importante é limpar bem a pastilha e a base do suporte, a cavidade onde vai alojar a pastilha. A soldagem oxiacetilênica, ou soldagem a gás, é um processo através do qual os metais são soldados por meio do aquecimento com uma chama, gerada pela reação entre oxigênio e um gás combustível, que pode ser o acetileno ou o gás propano. Isso produz uma chama concentrada de alta temperatura que funde o metal base junto com o metal de adição. Esse material de adição, que pode ser em forma de arames, varetas, lâminas ou pó, é aplicado pelo soldador com uma mão, enquanto que com a outra ele manipula o maçarico. As superfícies a serem soldadas são aquecidas pela chama até a fusão, formando uma poça de fusão que estabelece a ligação entre as peças a serem soldadas.
Dependendo do metal a ser soldado, pode ser necessária a utilização de um fluxo que promove a remoção e a dissolução dos óxidos e impurezas na superfície. O fluxo normalmente é levado até a região da soldagem com auxílio da própria vareta do material de adição. A soldagem oxiacetilênica utiliza um equipamento simples e de baixo custo e pode ser usada para a soldagem de diversos tipos de metais. O mesmo equipamento pode ser utilizado com diversos maçaricos e bicos, permitindo executar cortes, brasagem e tratamento térmico de pequenas peças. Nesse equipamento, a velocidade de soldagem é baixa. Assim, ela é usada apenas quando se exige um ótimo controle do calor fornecido e da temperatura das peças, como na soldagem de chapas finas e tubos de pequeno diâmetro, e também na deposição de revestimentos com propriedades especiais na superfície das peças. Seu maior uso se dá na soldagem de manutenção. Para realizar a soldagem a gás, o equipamento básico necessário é composto por 2 cilindros, um contendo oxigênio e o outro contendo gás combustível. É equipado com reguladores de pressão e mangueiras para conduzir os gases até o maçarico. O principal item desse equipamento básico é o maçarico, no qual os gases são misturados e do qual eles saem para produzir a chama. Ele é composto basicamente de corpo, no qual estão as entradas de gases e os reguladores de passagem dos gases, misturador, no qual os gases são misturados, a lança, no qual a mistura dos gases caminha em direção ao bico, e o bico, que é o orifício calibrado por onde sai a mistura dos gases. Eles recebem oxigênio e o gás combustível e fazem a mistura na proporção adequada à produção da chama desejada. A vazão de saída dos gases determina se a chama será forte, intermediária ou suave. E, finalmente, a proporção dos gases determina se a chama será oxidante, neutra ou redutora. O regulador de pressão tem a função de controlar a pressão dos gases que saem do cilindro, de modo que ela diminua até atingir a pressão de trabalho. As mangueiras têm a função de conduzir os gases. Elas devem ser flexíveis e capazes de resistir a alta pressão e a uma temperatura moderada. E para facilitar a identificação, a mangueira para os gases combustíveis deve ser vermelha e ter rosca esquerda, e a mangueira do oxigênio deve ser verde e ter rosca à direita. Cada mangueira deve ser protegida por uma válvula de segurança presente no regulador da pressão e no maçarico, conhecida como válvula corta-chama. Em função da quantidade de gás combustível e de oxigênio, o maçarico pode fornecer diferentes tipos de chama, sendo estabelecido 3 tipos de chama como referência: a chama neutra, a chama oxidante e a chama carburante. A chama neutra, ou normal, que é a mais utilizada, é aquela onde se utiliza a alimentação em volumes iguais de oxigênio e acetileno. O cone é branco, brilhante e somente visível através dos óculos do soldador. Essa chama é utilizada na maior parte dos casos de soldagem, brasagem e aquecimento. E é usada em aços, em gerais, ferro fundido. A chama oxidante é quando a proporção de oxigênio é aumentada e o cone e a zona de combustão secundária se encurtam. O cone é menos brilhante e mais azul. Simultaneamente, a zona de combustão secundária fica mais luminosa. A chama subia. Essa chama rica em oxigênio oxida o aço. É usada para a soldagem de aços galvanizado, latão e bronze. Chama redutora ou carburante é obtida pela mistura de oxigênio e maior quantidade de acetileno. Esse tipo de chama é caracterizada pela cor amarela, clara e luminosa, e pela zona carburante presente no cone de chama. É usada para soldagem de ferro fundido, alumínio, chumbo e ligas de zinco. Além dos gases, mais 2 tipos de materiais são às vezes necessários para a realização da soldagem a gás: os fluxos e os metais de adição. Juntamente com o gás, esses materiais são chamados de consumíveis.
Para realizar a soldagem de boa qualidade, é necessário que as peças metálicas tenham sua superfície livre de presença de óxido. Como o oxigênio é parte integrante do processo de soldagem a gás, e como a afinidade de certos metais com oxigênio é instantânea, é quase impossível impedir a formação desses óxidos. Uma maneira de removê-los é por meio do uso dos fluxos. Os fluxos são materiais em forma de pó ou pasta, que se fundem e têm a função de reagir quimicamente com os óxidos metálicos que se formam no processo. Eles são usados na soldagem de aços inoxidáveis e de metais não ferrosos, como o alumínio, o cobre e as suas ligas. Então, a função do fluxo é eliminar os óxidos da superfície do metal base, evitar a formação de novos óxidos durante o aquecimento e a deposição do metal de adição. Reduzir a tensão superficial do metal base. Um material com muita tensão superficial dificulta a penetração do metal de adição. Outra função do fluxo é indicar a temperatura de ligação. O fluxo ferveu, deu ligação. E também proteger o cordão do resfriamento. E por fim, os metais de adição. Os metais de adição são usados para o preenchimento da solda. Encontram-se no comércio sob a forma de varetas com comprimentos e diâmetros variados. São escolhidos em função da quantidade de metal a depositar, da espessura das peças a serem unidas e das propriedades mecânicas ou da composição química do metal de base. Vamos preparar o suporte e a pastilha de metal duro para receber a soldagem com a lâmina de solda prata. Já foi feita a limpeza do suporte e da pastilha. Agora é a colocação da lâmina de solda e em seguida da pastilha na posição que serão soldadas. Recortar o pedaço da lâmina um pouco maior do que a pastilha. Deixar um pouco de sobremetal. Passar o fluxo na cavidade do suporte onde vai a pastilha e colocar a lâmina já no tamanho preparado. Depois passar mais fluxo. Fluxo para a soldagem prata e suas ligas. Agora vamos pôr a pastilha. É importante a colocação das peças com firmeza e bem nivelada na posição em que serão soldadas, com o uso de meios apropriados, como morsa, grampos e etc. E agora, vamos preparar a chama para a soldagem. Primeiro no acetileno. Verifique se está fechado a barboleta de regulagem de trabalho. No sentido anti-horário, toda solta, ela fica fechada. Agora abre o registro do cilindro, só o suficiente para abrir o cilindro, 1/8 de volta. O manômetro de alta pressão marca a pressão do gás no cilindro. Agora abre a válvula de acetileno no maçarico. E agora, com a válvula aberta, vá na barboleta de regulagem e vai girando do sentido horário até marcar a pressão de trabalho necessária, 420 gramas, arredondando 500 gramas. Agora que está aberto em meio quilo, fecha a válvula de acetileno do maçarico. Para achar a pressão de trabalho nos manômetros, esse meio quilo, foi feita a seguinte fórmula. Multiplica-se o número do bico pelo fator 70. Então se obtém a pressão em gramas. No meu caso, é um bico 6 vezes 70, 420 gramas, arredondando 500 gramas, ou seja, meio quilograma centímetro cúbico. Agora abra o registro do oxigênio, verificando se está fechada a barboleta de regulagem de trabalho do oxigênio. Abra o acetileno e acenda a chama.
acenda a chama. Não se esqueça do óculos de proteção para a solda. Nesse processo, usa-se a lente número 4 ou 5. Essa chama produz os raios ultravioleta e infravermelho, que ela é prejudicial aos olhos. Agora que está com a chama acesa e regulada em meio quilo, abra a válvula de oxigênio no maçarico. E agora, no sentido horário, vai girando bem devagar a borboleta do oxigênio até obter uma chama levemente carburante, um pouco mais de acetileno do que oxigênio. Pronto. É assim que se regula uma chama no maçarico no processo a gás, de acordo com as normas técnicas ABNT. E agora vamos para a solda. Beleza, pessoal? Vamos fazer agora o processo de soldagem com lâmina de solda prata, 35%. É só ir aquecendo, fazendo o aquecimento até a fusão completa da solda. Com o maçarico regulado em 1000 kg/cm², vai dirigindo a chama na parte de baixo do suporte da pastilha. Movimento a chama da parte mais grossa do suporte. Nunca direcionar a chama diretamente na pastilha. Quanto menos aquecer a pastilha, melhor é o seu desempenho. O correto aqui é usar um bico maior. Número 12, por exemplo. Ele vai acelerar o aquecimento, mas eu só tenho o bico 6. Vamos fazendo o movimento com a chama, para que o calor se espalhe por toda a peça. O material do suporte, ao receber o aquecimento, as suas moléculas vão se expandindo. Fica parecendo uma esponja. Com as moléculas do material expandido, o metal da solda, quando entra em fusão, escorre por entre essas moléculas. E é assim que faz a ligação. Chama-se processo de capilaridade. Ao resfriar, volta-se as moléculas de novo na sua posição inicial e fica feita a ligagem da solda. Já está começando a fusão do metal da lâmina. Com uma vareta de aço, vou fazendo pressão sobre a pastilha durante a fusão para uma distribuição mais uniforme da solda, evitando que ela saia de sua posição. Por isso que é importante nivelar bem o suporte, para evitar esse escorregamento.
viram? Foi feita a completa fusão da solda. Já fixou a pastilha com o menor aquecimento possível da pastilha, devido ao baixo ponto de fusão da lâmina de prata. O resfriamento deve ser feito lentamente, evitando choques ou queda das peças. Devido a composições diferentes, aqui 3 tipos de materiais: material do suporte, material da pastilha e o material da solda. Haverá contrações diferentes agindo. Então poderá ocorrer trincas, principalmente na pastilha, que é um material sinterizado. Por isso se faz necessário esfriar lentamente. Aqui eu uso a cal virgem, mas pode ser pó de carvão. Um outro processo que vou mostrar é o processo da solda amarela ou solda forte. E neste processo usamos a vareta de latão para unir a pastilha no suporte. A minha dica aqui é essa: em vez de fazer a abrasagem como é comum, que como todos fazem, onde adiciona com a vareta a poça de metal no suporte, depois coloca a pastilha e faz a soldagem, deixando tudo vermelho, eu faço assim. Observe. Com essas marteladas, deixo a vareta em forma de lâmina. Então essa dica é para quem não tem disponível a lâmina de solda e precisa soldar uma ferramenta. Essa maneira de amassar a vareta, fazendo pequenas lâminas, acelera o processo de fusão, evitando o superaquecimento da pastilha. Essa é a dica. Enquanto vamos vendo as imagens de preparação, vou falar um pouco da solda forte. A soldagem por meio da solda forte é um processo de união de peças que apresenta as seguintes características. A liga metálica que se funde entre as peças, ao unir, tem um ponto de fusão inferior ao ponto de fusão das peças. A liga metálica de união tem composição diferente da de qualquer das peças unidas. A soldagem por solda forte apresenta uma resistência mecânica muito boa. A solda forte é, em geral, uma liga de cobre e zinco e um latão. Por vezes, essa liga contém certa porcentagem de estanho e também de prata. A temperatura de fusão varia de acordo com a composição, sendo tanto mais elevada quanto maior for a proporção de cobre. No comércio, a solda forte se encontra sob 3 formas: vareta, que é um fio redondo, lâminas ou fitas, pó ou granulados. A soldagem forte se faz pelo aquecimento no fogo da forja, por bico de gás ou maçarico de acetileno. As partes a soldar devem estar limadas e limpas para facilitar a aderência. Também para este fim, emprega-se no início e durante a soldagem um pó decapante, cuja função é reduzir os óxidos que se formam durante o aquecimento e que são prejudiciais ao processo de fusão. Esse pó decapante exerce, pois, uma ação de desoxidante ou fundente. Na maioria das soldagens fortes, utiliza-se como fundente o bórax, que é borato de sódio, também chamado de tincal ou trincal. Já nesse processo,
estou usando o pó trincal. O procedimento de soldagem é o mesmo, aplicando a chama por baixo, fazendo o movimento da parte maior primeiro, para que o aquecimento seja gradual e uniforme. O pó trincal ou o fluxo, além de fazer a limpeza e proteção da soldagem, ele estabelece o ponto de união da solda. Quando ele começa a derreter, é porque está chegando o momento da fusão do metal de adição. Observe. Esse processo da solda forte, solda amarela, é mais danoso para a pastilha, pois o metal de adição, cobre, zinco e estanho, exige um ponto de fusão mais elevada, de 800 a 1000 graus. Olha, ainda não aconteceu a completa fusão e a pastilha já está vermelha.
Agora vou mostrar a soldagem de aproveitamento da pastilha intercambiável, o inserto. Vou usar o processo de solda com lâmina de prata. Como já foi mostrado esse procedimento, vamos acelerar o vídeo. Bem, pessoal, se você já chegou até aqui nesse vídeo e está gostando, considere deixar um joinha, um comentário. Isso faz com que o YouTube considere nosso vídeo relevante e indique para mais pessoas. E se você não for inscrito, considere se inscrever e aciona o sininho. E agradeço ao mais de 5.000 inscritos. Se você se inscreveu, é porque gosta do nosso conteúdo. Muito obrigado. Agora no esmeril eu vou tirar, desbastar o excesso de suporte, deixando a pastilha na posição de fazer a fiação. A fiação vai ser tema para outro vídeo, esse já está ficando muito longo. Conforme vou desbastando, eu vou resfriando na água, cuidando para que não aqueça em demasia a pastilha
para não danificar. Acelerando o vídeo então. É isso aí. Se você chegou até aqui, acredito que gostou do vídeo. Então não esquece de deixar um like. Vejo que o vídeo faz milhares de visualizações, mas likes são poucos. Não te custa nada, mas para o canal faz muita diferença. Nos anima a produzir mais vídeos. Deixe um comentário, compartilhe com seus amigos, para nós irmos alcançando mais pessoas. Assim vamos crescendo junto. Um abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.